Durante todo o mês de junho, uma série de países já começou a flexibilizar as medidas de contenção à pandemia e retomar as atividades presenciais. Mas um novo problema já surgiu pela frente. Em muitos desses lugares, a taxa de contágio voltou a crescer, apesar de ter sido estabilizado anteriormente. É o que vem sendo chamada de segunda onda da Covid-19. Aqui no Brasil, onde já se acumulam mais de 55 mil vidas perdidas por coronavírus, sequer foi possível decretar o fim da primeira parte da crise e já existem referências sobre uma possível segunda em cidades com maiores números de casos. Eu sou Danilo Moliterno e hoje, nos rastros do coronavírus, a gente vai falar sobre a segunda onda da pandemia. A Coreia do Sul foi tida como exemplo de contenção ao novo coronavírus. Sua campanha de controle foi agressiva, apesar de ter se utilizado do distanciamento voluntário. Além de estratégias sofisticadas de rastreamento e testagem, o país disponibilizou todo o seu sistema de saúde para lidar com os casos positivos. Foi assim que, ainda em abril, segundo o chefe do Centro de Controle de Doenças da Coreia, a taxa de contágio no país estava estabilizada. O grande problema é que desde maio os números de infectados voltaram a crescer. A princípio, as autoridades da Coreia acreditaram que os novos casos ainda eram decorrentes da primeira onda. Foi só na última segunda-feira, dia 22, que o país admitiu estar sofrendo uma nova investida do vírus. Dessa vez, o foco está na região metropolitana da capital Seul, onde já foram detectados novos surtos em boates, grandes escritórios e armazéns. Ao todo, já haviam sido registradas 284 mortes até o último dia 24 na Coreia. O prefeito de Seul admitiu que pode tomar medidas mais restritivas se a média de 30 casos por dia for batida e os hospitais excederem 70% de ocupação. A China foi outro lugar que teve de enfrentar uma segunda onda do coronavírus. O país, que foi o primeiro epicentro da doença, viu um aumento alarmante de casos no final de maio. Foi necessário retomar as medidas restritivas no nordeste da China, onde foi confirmada a transmissão comunitária, ou seja, a contaminação estava ocorrendo no território e já não era mais possível saber quem havia transmitido o vírus. Além de Coreia do Sul e China, Reino Unido, Alemanha, Espanha e Japão já anunciaram temer uma segunda onda do coronavírus. No caso da Alemanha, um surto de 1.500 afetados em um frigorífico foi registrado no norte do país. Isso fez com que algumas restrições voltassem a valer. Por enquanto, espaços públicos foram fechados e o isolamento foi reforçado. Essas medidas valem apenas para os arredores do estabelecimento, onde residem 360 mil pessoas. No entanto, as autoridades alemãs acreditam que o surto ocorreu apenas entre os funcionários do frigorífico. Ainda na Europa, a última quarta-feira foi um dia preocupante na Inglaterra. O país registrou temperatura de 30 graus, o dia mais quente do ano. Com a flexibilização e apesar das medidas de restrições, os ingleses foram à praia. Segundo o governo britânico, a reabertura acelerada acende um sinal de alerta para a possibilidade de uma segunda onda de infecções. Vale relembrar que o Reino Unido é um dos países com maior número de vítimas fatais pela Covid-19, 45 mil mortes. Já no caso do Brasil, existe possibilidade de segunda onda em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. Em São Paulo, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, disse que uma segunda onda pode surgir a partir do avanço da Covid-19 para cidades do interior do estado, que não têm contato com a capital. Segundo ele, a doença se estabilizou no estado no dia 1º de junho, com uma taxa semanal de novos casos entre 2,5% e 3%. Porém, ele alertou que é necessário aguardar mais 2 semanas de estabilização para confirmar que o platô foi atingido. A fala do secretário é questionável, visto que São Paulo teve recorde de novos casos na última quarta 24. No Rio, Crivella disse no último dia 19 que está preparado para uma segunda onda. No início do mês, a cidade flexibilizou o isolamento social e permitiu o funcionamento de shoppings, serviços e mercados populares. A cidade vem adotando a reabertura, já que haveria grande disponibilidade de leitos de enfermaria e de UTI, tanto na rede privada quanto na pública. O prefeito admitiu a possibilidade de uma segunda onda, principalmente se as pessoas se aglomerarem, não usarem máscaras e não lavarem as mãos. Porém, afirmou que estão preparados para enfrentá-la, pois construíram uma arca. Abre aspas. Não evita o dilúvio, mas o enfrenta. Já no Espírito Santo, há uma tendência de estabilização da curva. Porém, pode haver uma aceleração de contágios e mortes caso o isolamento social não seja cumprido. Nézio Fernandes, secretário estadual da Saúde, comenta que a movimentação da doença no estado é distinta, visto que está dividida pelo território.
Enquanto na capital a tendência é de desaceleração, com taxa de transmissão de 1,5, no interior é de aumento, com 2,1. A segunda onda da Covid-19 na China sugeria que o vírus poderia estar sofrendo mutações, visto que as pessoas estavam demorando mais para apresentar sintomas e ficando mais tempo doentes. No entanto, ainda não foi identificada com certeza nenhuma mutação que altere o funcionamento do vírus. Cientistas alegam que é impossível dizer no momento se o vírus está ficando mais ou menos perigoso. Por conta disso, ainda é arriscado adotar políticas de reabertura, mesmo que os casos estejam diminuindo. O diretor-geral da OMS entende que os países e estados estão tentando pouco a pouco retomar a normalidade, reabrindo suas economias. De acordo com ele, abre aspas, todos os países enfrentam agora um delicado equilíbrio entre proteger seus habitantes e minimizar o dano social e econômico. Mas repete há dias que os países não podem se descuidar e que medidas restritivas ainda são necessárias.